Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que tem filhos na faixa de 14 a 20 e poucos anos, que ainda são jovens, né? São adolescentes e estão pensando em construir seu futuro. Quero te dar as boas-vindas. Hoje a gente vai falar sobre o caminho para o seu filho se tornar um adulto bem-sucedido. Estou com uma série de anotações que eu preparei para a gente conversar, para te passar aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um adulto bem-sucedido, né? Então tem 3 características que eu separei aqui para descrever um adulto bem-sucedido. Vou falar sobre os caminhos que as pessoas buscam para que os seus filhos se tornem bem-sucedidos e também que as pessoas buscam para se tornar bem-sucedidas. E a gente vai ver algumas características mais quantitativas das pessoas bem-sucedidas de hoje. Eu vou falar muito nessa expressão bem-sucedidos porque eu fiz uma pesquisa com vários pais perguntando sobre o que eles desejam para os filhos, o que mais preocupa os filhos, o que eles mais desejam. E a maioria das respostas, principalmente quando eu perguntei sobre medos que eles tinham em relação aos filhos, os pais responderam sobre o futuro dos filhos terem um futuro profissional ruim, dos filhos não conseguirem ter uma estabilidade financeira. E quando eu partia para a parte dos desejos, a pergunta dos desejos, os pais falavam que o desejo deles era que os filhos tivessem sucesso na vida, tivessem sucesso profissional, se tornassem pessoas de bem, se tornassem pessoas que eram independentes. E eu compilei isso numa expressão que é filhos bem-sucedidos. Tá? Então, acredito que essa expressão ela engloba tudo. E apesar de eu ter usado essa expressão, eu quero deixar bem claro para você aqui que eu não sou nenhum coach motivacional. Eu não estou aqui para te passar dicas conceituais e sem aplicação prática. Tudo que eu vou te passar é muito prático, é baseado nas experiências que eu vivi, é baseado nas experiências que os meus colegas viveram, os outros colegas que eu tenho que também são consideradas pessoas bem-sucedidas. É baseado em muita observação, porque eu tenho observado o dia a dia com os meus alunos aqui na minha empresa e eu vejo que tem diferenciado os alunos que alcançam sucesso daqueles que não alcançam sucesso, tá? Eu não sou coach, muito pelo contrário, eu sou engenheiro. Eu também sou empresário, né? Montei uma empresa. Eu sou engenheiro formado pelo ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Trabalhei em várias empresas. Trabalhei fora do Brasil, fiz mestrado fora do Brasil. E hoje eu tenho uma empresa, né? Mas nem sempre foi assim. No início, quando eu era jovem, eu vim de uma origem mais pobre mesmo, financeiramente. A minha mãe era faxineira na escola, né? A pessoa que fazia a merenda, fazia a limpeza da escola, cada lugar chama de um jeito, mas essa era a profissão da minha mãe. E ela também era diarista, minha mãe também era diarista. E meu pai era representante comercial para pequenos depósitos de construção, né? Como esses que devem ter aí no seu bairro, na sua cidade, enfim, na periferia, enfim. E a minha situação era uma situação de pobreza mesmo, a gente era bem pobre. Mas hoje, segundo os padrões sociais, eu posso me considerar uma pessoa bem-sucedida. Por quê? Porque, primeiro, eu sou uma pessoa independente, né? Eu cuido da minha vida, eu pago as minhas próprias contas, eu consigo cuidar da minha família. Eu trabalho em algo que eu gosto, eu tenho uma atividade profissional que me realiza, né? Além de ser empresário, eu também tenho o dia a dia da empresa, né? Para tocar, trabalho muito na parte de comunicação. Então, são coisas que eu gosto de fazer. Isso me permite cuidar bem da minha família, né? Manter as minhas filhas em boas escolas. Na verdade, todas elas estudam na mesma escola, né? Então, elas estudaram numa mesma escola. Quer dizer, a mais novinha não, a mais novinha ainda está no berçário. Então, é uma escola diferente. Mas, enfim, são escolas boas, né? A minha esposa, a gente trabalha junto, a gente é um casal bem moderno, né? No ponto de vista profissional, assim, a gente trabalha, a gente passeia, né? É uma família comum, né? Uma família comum que consegue viver bem as coisas que sonha, que consegue buscar aquilo que e alcançar aquilo que busca. E um dos motivos que também me credencia para ser uma pessoa bem-sucedida é que eu consigo alcançar os meus objetivos. Os objetivos que eu estabeleço para minha vida eu consigo alcançar. Então, assim, nada melhor do que a gente aprender com alguém que já passou por aquilo que a gente quer alcançar, né?
Não faria muito sentido eu vir aqui falar com você sobre como se tornar uma pessoa bem-sucedida, como ter os seus filhos bem-sucedidos, se eu fosse uma pessoa mal-sucedida, né? Se eu não conseguisse cuidar da minha família, ou se eu não conseguisse realização no meu trabalho, tivesse um trabalho infeliz, né? Enfim, então tudo isso me descredenciaria a falar com você sobre sucesso. E a minha proposta como engenheiro é te mostrar dados, te mostrar ações práticas que você pode tomar hoje para que o seu filho se torne um adulto independente e bem-sucedido. Obviamente eu não vou te falar tudo hoje, né? A gente não vai conseguir falar tudo hoje, mas a gente vai falar ao longo das próximas aulas, dos próximos vídeos. Você pode chamar da forma que você quiser, a gente vai falar sobre isso mais para frente. Tudo vai servir diretamente para você, que é pai ou que é mãe, mas vai servir também para os seus filhos. É bom você trazer os seus filhos para participar, porque quando a gente pensa no futuro de um jovem, o jovem ele ainda não tem toda a estrutura fisiológica para planejar a sua vida, né? O nosso cérebro ele é composto de várias partes e a parte do nosso cérebro, que é o lobo frontal, que é a responsável pelo planejamento, pela habilidade de planejamento, é a última parte do nosso cérebro a se desenvolver, né? Então, mesmo que a pessoa com 17, 18, 19, 20 anos queira, ela ainda não tem o cérebro pronto para fazer planejamento. Mas você que é um adulto, já tem filhos, você já tem essa parte do cérebro pronta e desenvolvida, né? Ela termina de se desenvolver ali pelos 22, 23 anos, mas você, né, imagino que você já tem bem mais do que isso, assim como eu também. A gente já tem essa parte desenvolvida e a gente consegue planejar, a gente consegue ter visão de longo prazo, né? E o cérebro deles ainda não está pronto para planejar, mas ele já pode começar a entender e ver algumas ações práticas. E aí vocês vão trabalhar juntos para garantir o sucesso dos seus filhos, para garantir que os seus filhos se tornem bem-sucedidos, tá bom? Vamos começar com uma parte de conteúdo e para a gente ter um alinhamento de comunicação, eu separei aqui. A primeira pergunta que eu quero responder com você é: o que é um adulto bem-sucedido? Eu separei 3 características que, na minha opinião, definem um adulto bem-sucedido. Tem outras características? Com certeza tem outras. Você provavelmente vai pensar em características que eu não pensei, né? E a gente vai fazer uma parada legal, porque vai juntar aquilo que você já sabe com aquilo que eu estou compartilhando com você, e vai ter coisas que eu vou compartilhar aqui que você já sabe também, mas o fato é que a gente trabalhando junto, a gente vai produzir mais conhecimento junto. Então vamos lá. Quais são as 3 características de um adulto bem-sucedido que eu separei aqui para você? Lembrando que pode ter outras, tá? Em primeiro lugar, um adulto bem-sucedido é uma pessoa independente. O que é uma pessoa independente? É uma pessoa que paga as suas próprias contas. Uma pessoa que não depende dos pais para pagar as suas contas. Então, ele paga o seu próprio aluguel, ou o financiamento da sua casa, ou a própria casa. Tem gente que compra casa à vista. Ele paga a própria casa, ele paga o próprio carro, o combustível do carro, a manutenção do carro, ele paga a sua própria alimentação. É lógico, eu não tô dizendo que você vai para um jantar de família, num restaurante bacana para comemorar alguma conquista, algum momento especial, e que cada um vai ter que pagar o seu pedacinho na conta. Não, isso é normal. Às vezes o filho paga para o pai, às vezes o pai paga para o filho. São situações específicas, né? Situações pontuais. Mas eu estou me referindo aqui a um adulto que não depende dos pais para sobreviver. E esse adulto, ele já começa, quando ele é independente, ele já começa a tomar várias decisões de investimento. Por exemplo, como que ele vai investir o tempo dele? Onde que ele vai investir o dinheiro que ele ganha? Onde que ele vai investir a energia dele? Tudo isso são decisões de investimento. E um adulto independente toma decisões importantes da própria vida. O que significa a pessoa tomar as próprias decisões? Ela escolhe os lugares que ela vai frequentar, ela escolhe a empresa onde ela vai trabalhar, ou se ela vai montar a própria empresa, ela escolhe o local onde vai morar, o bairro, a cidade, a casa, o apartamento. Ela toma essas decisões
de presente, são decisões do presente, né, que acabam impactando no futuro. Mas ela toma decisões também sobre onde que ela quer estar daqui tanto tempo, se ela quer estar morando no Brasil, quer estar morando fora, se ela quer ser um empresário, se ela quer trabalhar um tempo para depois ser empresário, se ela quer trabalhar um tempo para crescer na carreira, enfim, a pessoa toma suas próprias decisões. Bruno, você está falando que uma pessoa, um adulto bem-sucedido, ele não pega conselhos com os pais? Não estou dizendo isso. Inclusive, eu acho muito importante a gente se aconselhar com pessoas mais experientes. Por quê? Porque tudo que foi construído na sociedade é baseado no conhecimento de pessoas que vieram antes. A gente tem que aproveitar a voz da experiência, tá bom? Então é isso. Primeira característica de um adulto bem-sucedido é uma pessoa independente. A segunda característica de um adulto bem-sucedido, que eu separei aqui, é uma pessoa que alcança os seus objetivos. É um pouco parecido com ser independente, talvez um pouco mais específico. Então, por exemplo, é uma pessoa que consegue bancar o seu próprio aluguel, bancar a própria casa, a casa própria, seja financiada ou paga à vista. Então ela banca a sua moradia e ele consegue entrar na profissão que ele quer. Um adulto independente, ele alcança o objetivo de seguir a sua profissão. Ele escolhe uma profissão, ele segue aquela profissão e vive daquela profissão. Ele escolhe o estilo de vida que ele quer ter, né? Poxa, a gente quer estar sempre melhorando de vida, a gente sempre quer vestir uma roupa melhor, a gente sempre quer comer uma comida mais saudável, uma comida mais gostosa, a gente sempre quer frequentar lugares melhores. Isso define o nosso estilo de vida. A gente sempre quer conviver com pessoas que vão agregar mais para nós. Isso define o nosso estilo de vida. Os locais que a gente frequenta, os hábitos de consumo que a gente tem, o ritmo de vida que a gente tem, se a gente vai trabalhar 10, 12 horas por dia, ou se a gente vai trabalhar 6, 8. As atividades que a gente faz além do trabalho. Então é muito comum hoje você ver pessoas mais velhas andando de skate depois do trabalho, né? Que antigamente era uma coisa só de adolescente. Não, hoje a pessoa escolhe o que ela quer fazer, né? Hoje é mais... As coisas estão mais liberais um pouco, né? Menos crítica, menos julgamento. Está melhorando isso no nosso país, no mundo de uma maneira geral. E um adulto bem-sucedido, ele escolhe o objetivo que ele quer alcançar e vai lá e alcança. Terceira característica de um adulto bem-sucedido é uma pessoa que cuida bem da sua família, né? O que é cuidar bem da sua família? Vamos definir família primeiro, tá? Quando eu falo família, eu estou me referindo a pessoa, ao cônjuge, ao companheiro, à companheira e os filhos. É isso que eu estou falando que é a família. Eu me baseio bastante na Bíblia, né? Então a Bíblia fala que duas pessoas se juntam e se tornam uma só pessoa, né? É disso que eu estou falando, né? Uma vez a gente tem que deixar pai e mãe, lembra que na Bíblia fala deixar pai e mãe? Então é isso, não é deixar de abandonar e renegar, não. É seguir a sua vida. Por quê? Porque uma hora a gente, como pai e mãe, a gente vai morrer. E os nossos filhos vão ficar aí. Então, se eles passaram a vida inteira cuidando de nós, eles nunca conseguiram cuidar da vida deles, né? E aí depois, quando a gente morrer, nosso filho lá com 40, 50 anos, a gente morreu, aí que ele vai cuidar da vida dele? Então, se de repente você tem essa expectativa de que, eu vou investir no meu filho para depois ele cuidar de mim, não tem nada de errado com isso, mas a gente vai entrar num ponto de discordância aqui. Então vai ter momentos que eu vou falar coisas que você não vai concordar. E talvez você não vai gostar, inclusive. E tá tudo certo. Mas é só pra gente deixar claro que quando eu tô falando de cuidar da própria família, é cuidar da esposa, do marido, do cônjuge, do companheiro, da companheira e dos filhos. Tá bom? Eu tento tomar muito cuidado com esses assuntos, porque são um pouco polêmicos, mas, enfim, né? Hoje a gente tem que tomar cuidado. Você está entendendo a minha intenção aqui com essa conversa, eu tenho certeza. E a terceira característica é essa: um adulto bem-sucedido é um adulto que consegue cuidar bem da sua família. Em termos de saúde, né? Ter as melhores opções de saúde para a família, ter as melhores opções de educação para a família, garantir que a família vai ter uma alimentação saudável, que vai ter padrões de vida interessantes. É lógico, o que é interessante para você pode não ser para mim, e o que é interessante para mim pode não ser para você. Mas a partir do momento que eu defini objetivos, que eu, como adulto, defini objetivos para minha família, em termos de cuidado com a minha família, e eu consigo atingir esses objetivos,
eu estou cuidando bem da minha família, eu sou um adulto independente, tá? O importante é a pessoa conseguir cuidar da sua família dentro daquilo que ela se propõe, tá? É disso que eu estou falando, que é ser bem-sucedido. Agora que a gente já falou sobre as características de um adulto bem-sucedido, vamos refletir um pouquinho sobre os caminhos que as pessoas buscam para se tornarem bem-sucedidas. E eu separei aqui 4 caminhos para compartilhar com você. O primeiro caminho, na verdade o primeiro e o segundo são bem parecidos, então eu vou colocar os dois juntos. É quando a pessoa escolhe uma carreira no esporte ou na arte. O que é isso? Quando a pessoa escolhe ser cantora, atriz, ator, né? Quando a pessoa escolhe trabalhar com teatro, com televisão, né? Com novela, com música. Quando a pessoa escolhe ser praticante de algum esporte, pode ser jogador de futebol, jogador de vôlei, atleta de atletismo, natação. São essas carreiras. E a primeira característica que essas carreiras têm é a seguinte: muita gente tenta seguir essas carreiras, mas pouquíssimas pessoas conseguem, né? As Olimpíadas mostram isso muito claramente, né? Por exemplo, numa prova de atletismo, você chega a ter na primeira rodada de eliminação 80 corredores, os 80 melhores do mundo. E, por exemplo, o Brasil sempre leva uns 2 ou 3. E quantas pessoas correm no Brasil? Então, para alcançar o sucesso numa corrida de 100 metros, é muito difícil, né? A pessoa depende muito da sorte. Por exemplo, na última Olimpíada, um dos corredores mais promissores, mais candidatos à medalha, se machucou. Ele se machucou na fase eliminatória. Então ele treinou 4 anos para chegar lá numa corrida, ele era um dos favoritos e se machucou. A pessoa está muito sujeita à sorte, ao azar. Um artista que vai tentar a carreira, ele tem que participar de várias baterias, vários programas, tem que investir, toca na churrascaria, toca no barzinho, até que aparece um empresário. Então você começa a ter uma concorrência muito grande, uma dependência muito grande de outras pessoas, não só pela competição, mas por pessoas para abrir portas mesmo. E a pessoa tem que praticamente abdicar da vida dela. Ela abdica totalmente da vida. Ela, por exemplo, jogador de futebol. Dificilmente o jogador de futebol tem um final de semana livre com a família. Se você fizer a conta aqui no Brasil, tem 20 times na Série A. Cada time tem mais ou menos 30 jogadores. A gente sabe que nem todos os jogadores da Série A ganham bem. Alguns times têm jogadores que ganham bem. Muitos ficam sem receber, né? Então a gente está falando de 600 jogadores. Quantas pessoas jogam futebol no Brasil? Milhões de pessoas. E 600 conseguem disputar a Série A, que é a categoria que paga melhor os jogadores, né? E que dá mais status. Enfim, eu não estou entrando aqui na rotina do dia a dia dessas pessoas, porque elas têm que abdicar de muitas coisas, muitas vezes da família, né? O filho nasce, o jogador vai lá, vê o nascimento e volta no outro dia porque tem jogo. Então, isso tudo deixa a carreira esportiva e a artística muito... São carreiras arriscadas, que você depende muito de outras pessoas e você tem que praticamente abrir mão da sua vida. Uma outra forma, que seria a segunda, né? As duas primeiras eu agrupei, na artística e na esportiva. A terceira, eu lembro bem de quando eu era adolescente, que eu terminei o ensino médio, eu tinha uma formação técnica, e eu fui trabalhar. E aí chegou um momento que eu queria fazer faculdade, e eu larguei o trabalho para me dedicar à preparação para a faculdade. Eu tinha juntado um dinheiro e eu larguei o trabalho. E muitas pessoas ao meu redor falaram comigo assim: não, faz a sua faculdade à noite, trabalha para você ganhar dinheiro, aí depois você vai investir na sua educação. E eu olhava para essas pessoas mais velhas, eu pensava assim, tá, se eu seguir o conselho dessa pessoa, eu vou ficar mais ou menos igual a ela. É difícil eu alcançar um resultado melhor do que o dela, seguindo o conselho dela. E eu não queria ser igual aquelas pessoas, porque elas não eram pessoas bem-sucedidas na minha visão. Elas passavam por sérias dificuldades financeiras, dificuldades de saúde decorrentes das dificuldades financeiras.
né? Enfim, a vida que elas levavam não era a vida que eu queria levar. E muita gente, eu vejo que escolhe a opção de ganhar dinheiro rápido, trabalhando. Então a pessoa completou 18, 19 anos, ela já quer começar a trabalhar, só que ela não aprendeu a fazer nada ainda. Então ela vai trabalhar de auxiliar de pedreiro, auxiliar de padaria, auxiliar de caixa. Ela vai trabalhar numa profissão que é uma profissão importante, todas as profissões são importantes, mas é uma profissão que ganha pouco dinheiro, porque como não precisa saber muito, diferente de médico, de engenheiro, de piloto, a pessoa é facilmente substituível, porque o serviço aprende-se muito rápido. Então, se a pessoa faltou, você está falando, vem aqui, uma semana você ensina o serviço para a pessoa, ela faz aquele serviço o resto da vida. É um serviço cansativo, serviço pesado, serviço que tem pressão emocional, tem todas as características de um serviço que gera estresse. Mas essa pessoa vai por causa do dinheiro e ela ganha pouco dinheiro. Como ela trabalha muito, ela não tem tempo para se desenvolver. Então ela fica meio que parada no tempo. Resultado, ela vai ganhar pouco dinheiro rápido, mas vai ganhar pouco dinheiro para sempre. Porque ela não se desenvolve, ela não desenvolve a capacidade de resolver outros problemas mais complexos. Então, o terceiro caminho, né, seria esse, de começar a trabalhar jovem demais na busca por ganhar dinheiro. Vai ganhar pouco e vai ganhar pouco para sempre. Definitivamente, esse caminho não torna as pessoas bem-sucedidas. É só você olhar ao seu redor e ver como vivem as pessoas que ganham pouco no nosso país. Elas podem estar felizes, mas elas não alcançaram todo o potencial delas. Esse caminho também não é muito... Ele não traz sucesso, entendeu? Ele não melhora a vida da pessoa. A pessoa vai passar dificuldade para cuidar da família, ela não vai conseguir alcançar os seus objetivos, ela não vai ser uma pessoa 100% independente. Então, segundo os meus critérios, ela não vai ser uma pessoa bem-sucedida. E o quarto seria fazer faculdade. E hoje no Brasil tem algumas profissões que são super valorizadas. Por exemplo, daqui a pouco você vai ver quais profissões são essas, as profissões que ganham mais, ganham 10, 12, 15, 20 mil por mês. Tem profissões que são super valorizadas, mas tem muitas faculdades e nem todas as faculdades são boas. Por que faculdade cresceu tanto, né? Antigamente tinha poucas faculdades no Brasil. E as pessoas que faziam a faculdade, elas saíam com uma capacidade de resolver problemas diferenciada. Antigamente, tem muitas faculdades que ainda dão isso, mas antigamente a pessoa saía com a capacidade de resolver problemas complexos, tipo construir um prédio, planejar e coordenar a construção de um prédio, fazer um avião, construir um avião, fazer uma cirurgia, ajudar uma pessoa a se curar de uma doença, resolver problemas entre disputas judiciais, resolver problemas entre disputas de empresas, cuidar de atletas, enfim, vários problemas assim complexos de resolver. E as pessoas perceberam que fazer faculdade dava mais possibilidades na vida. Então tinha uma corrida muito grande para a faculdade, né? As pessoas passavam 3, 4 anos para entrar em qualquer curso, em qualquer universidade pública. E também nem tinha tanta faculdade assim, né? A maioria eram as públicas e tinha algumas faculdades particulares. Por exemplo, aqui em Belo Horizonte tinha 2 ou 3. Hoje tem dezenas. E aí surgiram as faculdades. Só que assim, antigamente tinha um processo que filtrava quem entrava na faculdade, né? A pessoa tinha que mostrar conhecimento. A partir do momento que o número de vagas aumentou demais, não tinha mais aquela competição. Então a pessoa não passava na universidade pública, ela ia para uma particular. Ela não tinha o dinheiro para pagar uma particular mais cara, ela ia para uma mais barata. Até que hoje você tem faculdades que custam R$200 por mês, R$150. Não tem como você desenvolver uma pessoa, desenvolver todas as capacidades dela com esse valor. Esse valor só funciona se tiver muita gente pagando. Porque o professor bom da faculdade, ele quer ganhar bem. Vamos pensar assim, um professor de curso superior, ele quer ganhar, 20 mil por mês. Só que para ele ganhar 20 mil por mês, com a CLT e os impostos,
ele vai custar 40 mil para a faculdade. 40 mil. 40 mil reais para pagar o salário de um professor. Quantos alunos você tem que ter? Esse professor, só para pagar o salário dele, ele tem que dar aula para 200 pessoas, nesse valor de 200 reais. Mas a faculdade tem outros custos. Então, você não consegue dar um atendimento mais, como que eu posso dizer, mais personalizado. Na universidade pública, você tem antigamente, a gente tinha uma média de um professor para cada 5 alunos, para cada 10 alunos no máximo. Hoje já mudou muito isso. Então virou um negócio de massa. E quando você tem um produto de massa, naturalmente ele cai a qualidade. É só você pensar, todos os produtos que são de massa, né, que todo mundo compra, são produtos mais baratos. Porque você tem que atender mais gente. Então, à medida que você quer ter um atendimento melhor, você precisa de produtos mais sofisticados. O professor que dá aula na universidade pública, ele dá menos aulas para poder investir mais tempo em pesquisa. Então, a universidade pública, ela acaba sendo melhor. E por isso ela ajudava as pessoas a terem melhores oportunidades profissionais. Quando as pessoas viram que a faculdade dava melhores oportunidades, aí as pessoas correram para a faculdade pública, mas tinha muita concorrência. A iniciativa privada viu isso e abriu várias faculdades para a pessoa ter o diploma, mas não necessariamente a pessoa tinha um conhecimento, porque antigamente o vestibular filtrava, na universidade pública o vestibular, o Enem filtra, mas na particular muitas vezes a pessoa vai lá e faz uma redação e mostra um boletim e ela consegue começar a estudar. Então tem faculdade que não é boa. Mas por quê? Por que chegou nesse ponto? Porque as pessoas inverteram. A faculdade, ela não é um lugar que você vai para você arrumar emprego depois. É um lugar que você vai para você criar empregos. Para arrumar emprego, você faz um curso técnico. Você já sai de lá sabendo resolver problemas mais práticos assim, né? Eu sei disso porque eu fiz curso técnico, contrato pessoas que fizeram curso técnico. E as pessoas que fizeram faculdade, dependendo da faculdade, elas têm capacidade de resolver problemas às vezes mais complexos, mas demora um pouco mais, entendeu? A expectativa das pessoas é de ir para a faculdade para arrumar um emprego. Então, elas chegam com um diploma, mas não têm o conhecimento. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Depende da faculdade. Em geral, a faculdade pública é melhor do que a particular. Por quê? Porque tem um processo seletivo, tá? Tem um processo seletivo que é o vestibular e que é um outro caminho que as pessoas seguem na busca de se tornarem bem-sucedidas. Agora, a pergunta que eu te faço é: quem são as pessoas bem-sucedidas de hoje? Eu estabeleci um critério para encontrar essas pessoas. Eu fui atrás de pessoas que ganhavam mais de 10 mil reais por mês. O que eu pensei? Um casal com filhos, que os dois trabalham, então, se cada um tiver uma renda de 10 mil, dá uma renda conjunta de 20 mil, eles conseguem pagar um carro bom, eles conseguem pagar uma moradia boa, conseguem lazer, enfim, eles conseguem ter uma vida dentro dessas características que eu disse das pessoas bem-sucedidas, que são pessoas independentes, que alcançam seus objetivos e que cuidam da própria família. Então, beleza. Procurei na internet, aí eu entrei no Google e procurei por quais são as profissões mais bem pagas do Brasil. Olha só essa reportagem que eu encontrei nesse site aqui, ó. Guia de Carreira, é um site que chama Guia de Carreira, as profissões mais bem pagas. A média salarial para profissionais formados em medicina é de 8.400. Quando a pessoa acaba de se formar. Na área de cirurgia, a pessoa pode ganhar mais, ela vai ganhar uma média de 18.500 por mês. Já os profissionais que têm outras formações multidisciplinares e assumem, por exemplo, cargos de liderança, né, diretor médico de hospitais, ele pode chegar a ganhar 50 mil reais por mês. Olha só que interessante. Medicina é uma profissão que paga bem, que paga mais de 10 mil reais. A segunda profissão é a de engenharia. E eles deram um exemplo aqui, ó. O engenheiro ambiental, ele pode começar ganhando R$3.600, né? Não é muito. Mas o engenheiro de petróleo, ele tem um salário que vai na faixa dos 15 mil. É o que a reportagem está falando. Se ele assume um cargo gerencial, ele pode ganhar 60 mil. Então é o que a reportagem está falando. Depois a gente tem que validar a informação da reportagem. A terceira profissão é na área de direito. Então um assessor jurídico, ele pode ganhar 7 mil por mês. Já é um salário melhor para quem está começando.
E se a pessoa assume na área de direito uma posição mais de liderança no mercado financeiro, ela pode ganhar ali até R$40 mil por mês. E depois vem a área de administração, depois recursos humanos. Mas vamos parar aqui nessas três, as três principais: medicina, engenharia e direito. São áreas que, para você trabalhar, você precisa ter uma credencial, né? Então, você precisa ter a carteirinha do Conselho Regional de Medicina, aqui você precisa ter do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura e aqui da OAB, para você trabalhar e, enfim, e se destacar na profissão. Aí, depois que eu olhei isso, eu falei assim: Bruno, agora você tem que validar essa informação. Vamos validar essa informação. Esse site chama Glassdoor. É um site onde você procura vagas de trabalho, procura informações sobre empresas, salários, sobre entrevistas, de processos seletivos. E eu procurei a profissão de médico. E na profissão de médico, eu consegui encontrar, segundo esse site. Como funciona esse site? Várias pessoas entram no site e postam o lugar que trabalham, o salário que elas recebem e qual que é a experiência delas na empresa, né? Como que se elas gostam de trabalhar lá ou não. E aqui a gente conseguiu pegar 979 salários, que é um grau de confiança alto. Tá escrito aqui, confiança muito alta, porque é muito salário. E apareceu que o salário médio do médico no Brasil é R$10.915, com base em 979 salários. Falei assim, eu vou aprofundar um pouco mais. E olha o que eu achei. Eu entrei na lista de empresas. Eu entrei na lista de empresas. E quando eu entrei na lista de empresas, eu achei vários salários de várias empresas, né? Então, por exemplo, 51 salários informados da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. Salário médio desses 51 salários, R$11.500. Quer dizer que tem gente que ganha mais do que 11 mil, gente que ganha um pouco menos, mas na média dá 11 mil, que é uma média boa. Na Unimed, a gente tem 27 salários, né? E aqui 26 salários, são Unimedes diferentes, mas o fato é que a média está dando 14 mil e 11 mil. Olha no Ministério da Saúde, 24 salários informados, 13.259. E olha só aqui no Hospital Albert Einstein, que talvez é um dos hospitais mais famosos do Brasil. A média salarial está 14.846, né? E depois eu olhei em engenheiro, mas o fato é que olhando para o salário do médico, realmente concorda com a informação que a reportagem passou, que o médico está ganhando entre 10 e 15 mil reais por mês, na média, porque são muitos salários. Quando calcular a média, tem os que ganham mais, tem os que ganham menos. Por exemplo, aqui, ó, no Hospital Albert Einstein, o salário máximo chega a 41 mil, que é o diretor do hospital, né? Um dos diretores, tá? Aí vamos para o cargo de engenheiro. Quando a gente olha para a posição de engenheiro, olha só, 7.800 salários. A média de 7.800 salários é muita gente, uma confiança muito alta, R$9.150 é o salário médio do engenheiro. E pode chegar até 13 mil. É a informação fresquinha, tá vendo? No Glassdoor, tá aqui todo tipo de engenheiro. Se eu filtrasse para engenheiro de computação, você ia ver que era mais, tá? Aí eu abri para ver as empresas e eu vi que na Embraer, 241 salários informados. A média de salário é 10.800. Na Petrobras, 181 salários informados. A média, 15 mil reais, né? Na Vale, que é uma outra empresa famosa, 152 salários informados. A média, 10 mil. Ó, lembra que eu te falei que eu tô aqui para te passar informação, que eu sou engenheiro? Então, tô te passando várias informações, né? Na Petrobras, aqui é uma outra sucursal da Petrobras, o salário está na faixa dos 14 mil. Então, você vê que o engenheiro realmente ganha bem. E vamos ver, engenheiro de software do Google. Isso aqui isso aqui é profissão de engenheiro de software, tá? Engenheiro de software, com base em 29 salários. Beleza? No Google, isso aqui é só no Google. O Google tem um escritório de engenharia em Belo Horizonte, né? E nesse escritório trabalham vários engenheiros, tá?
e com base em 173 salários, o que a gente tem aqui? É lógico, tem mais informação aqui para baixo, mas eu peguei as primeiras da lista. O engenheiro do Google ganha 13.600 na média. Um engenheiro de software ganhando ali 13.500, depende do jeito que a pessoa escreve. Um engenheiro recém-formado ganha menos, ganha 9.000, né? Mas tá bom para uma pessoa que terminou de sair da faculdade. E o salário de advogado no Banco Itaú. Um advogado júnior ganha 6.900, o pleno já ganha 9.600, o sênior vai ganhar mais. E tem vários salários aqui, né, que foram informados. Para você pegar essa informação, é só você entrar nesse site aqui, Glassdoor, e fazer as mesmas pesquisas que eu fiz, tá? E no Grupo Globo, né, da TV Globo, o advogado sênior, olha, o advogado sênior no Grupo Globo, ele ganha 18.800. Então, isso é para você ver onde que o seu filho pode chegar se ele se tornar um advogado bom, né? Então você já começa a ter perspectiva para o futuro do seu filho. Olha, o que você está me dizendo, Bruno? Que se o meu filho for médico, ele vai estar ganhando ali pelo menos 10.900, se ele estiver no início da carreira, porque no final da carreira ele pode estar ganhando mais. E se for do Albert Einstein, ainda ganha mais, né? Se ele fizer engenharia e for um bom engenheiro, depois a gente vai ver onde o pessoal que trabalha nessas empresas estudou. Ele pode ganhar os 10.000 na Embraer, 15.000 na Petrobras, ou no Google, como engenheiro de software, que já ganha mais. Se ele for advogado, ele vai começar ganhando uns 6.900, mas depois aumenta para 9.600. E tem vários bônus que essas pessoas recebem, né? Porque aqui tem a parte de salário adicional, tá vendo? No Grupo Globo, tem salários adicionais que as pessoas recebem. Os advogados sêniores acabam ganhando mais, né? Mas aqui com base em 4 salários. É lógico, tem menos advogado sênior do que advogado júnior, né? Onde estudaram essas pessoas? Vamos entrar aqui no LinkedIn e vamos digitar aqui Albert... Opa, tô escrevendo em outro lugar, né? Albert Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein. E aí, dentro do Hospital Israelita Albert Einstein, eu vou aqui nessa parte de pessoas. Olha só, tô aqui na parte de pessoas. E vamos pegar o seguinte. Vamos ver o que a pessoa estudou na faculdade. Ela estudou medicina. E o que a gente quer descobrir agora? A gente quer descobrir onde que essas pessoas estudaram. Onde que elas fizeram a faculdade, tá bom? Então, vamos lá. As pessoas que fizeram medicina... Então, 21.000 pessoas, 21.600 pessoas trabalham no Hospital Albert Einstein. 1.500 profissionais fizeram medicina. Onde que eles estudaram? A maioria estudou na USP, que é a Universidade de São Paulo, Universidade Pública de São Paulo. 275 estudaram na Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo. 185 estudaram no próprio Albert Einstein, que eles também têm uma faculdade. E aí tem o pessoal que estudou nas Ciências Médicas da Santa Casa. Depois, na Faculdade de Medicina da USP. Isso aqui é a Faculdade de Medicina da USP, ó. Eu vou clicar. Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E Unicamp. Então a gente está na sexta. Chegando na sexta, tem 2, o primeiro é a Universidade Pública, o segundo é a Universidade Pública, o quarto é a Universidade Pública, o quinto é a Universidade Pública e o sexto é a Universidade Pública. Das 6 faculdades que mais colocam pessoas para trabalhar como médicos na USP, 4 são públicas. Tá? E se a gente for pensar que são 1.500 pessoas, aqui a gente tem 432, 275, isso dá mais de 700, que é mais da metade dos médicos do Albert Einstein estudaram na USP ou na Unifesp, 2 públicas, uma do estado de São Paulo e a outra federal. Agora, vamos dar uma olhadinha, eu fiz a mesma pesquisa na Unimed, tá? Vamos lá, Unimed. Vou fazer a mesma pesquisa, Unimed, 52.000 funcionários, né? Então vamos lá, pessoas. Entramos aqui em pessoas.
Vou procurar o pessoal pelo que eles estudaram. E vamos lá para medicina. 1.600 pessoas, 1.649 pessoas. 175, Universidade Federal de Minas Gerais. 145, Fundação Getúlio Vargas. Provavelmente fizeram algum curso de especialização, porque a Fundação Getúlio Vargas não tem medicina, é de negócios. 109, na Universidade de São Paulo, outra pública. 85, Universidade Estadual de Campinas, outra pública. 66, Universidade Federal do Paraná, outra pública. 62, Universidade Federal do Rio de Janeiro, outra pública. E aí tem a faculdade Unimed, e aqui embaixo você tem Unifesp, UERJ, você tem PUC, Federal de Santa Catarina, Federal do Rio Grande do Sul, o próprio Albert Einstein. Então, a maioria das faculdades que formam os médicos que vão para a medicina na Unimed são universidades públicas. E isso é muito interessante, porque a gente começa a ver que os médicos, olha só, a gente viu que o Albert Einstein e a Unimed pagam mais de 10 mil reais para os seus médicos. Beleza, entrou no meu critério financeiro de pessoas bem-sucedidas. Onde estudaram as pessoas que trabalham como médicos no Albert Einstein e na Unimed? Estudaram em universidades públicas. Né? Vamos ver o que acontece no Google. E hoje, na área de tecnologia, muito se fala sobre que não precisa fazer faculdade, né? Vamos ver o que aconteceu no Google. O Google é a principal da área de tecnologia. Então, o Google tem 280 mil funcionários. A gente tem que filtrar aqui só quem trabalha no Brasil, né? Não faz muito sentido filtrar de fora. Então, vamos filtrar aqui Brasil. E dentro do Brasil, vamos ver se aparece a opção de cidade, porque Belo Horizonte tem muita gente, não, mas está bem espalhado. Aí vamos lá, onde estudaram a gente não quer ver, a gente quer ver primeiro com o que eles trabalham, né? O que eles fazem? Eles trabalham com engenharia. 541 engenheiros do Google aqui no Brasil. Quer dizer, não é só no Brasil, né? 541 engenheiros. Onde essas pessoas estudaram? Tô falando do Google, no Brasil, pessoal que trabalha com engenharia. Universidade Federal de Minas Gerais, que é aqui em Minas Gerais, e o Google tem um escritório de engenharia aqui. Mas o Google só contrata daqui? Não, ele contrata da Universidade de São Paulo. Ele contrata também da Universidade Estadual de Campinas. Então, as 3 primeiras são universidades públicas. O pessoal que trabalha com engenharia. Tem um pessoal que fez alguma especialização em negócios, porque na GV não tem engenharia, né? Aqui na PUC tem engenharia, mas aí você já vê que começa a cair o número de pessoas. Mas eles buscam da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem muita gente boa, do Cefet, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica, da UNB, que é a Universidade de Brasília. O fato é, tem universidades particulares aqui? Tem, a Unip é particular, a SPM, provavelmente alguém que trabalha mais na área de marketing. A FIAP é uma pós-graduação, né? Às vezes a pessoa fez a faculdade também, mas enfim. O fato é que a maioria dos engenheiros do Google fizeram universidade pública, assim como os médicos do Albert Einstein, assim como os médicos da Unimed. E se você pegar várias outras empresas, você vai ver que o pessoal da universidade pública pega essas posições melhores. Tem uma outra empresa que a gente vai olhar, que é essa aqui, a Embraer. Vamos olhar a Embraer, uma empresa brasileira super importante. Tem 16.900 funcionários. Vamos ver as pessoas da Embraer. Vamos ver as pessoas que trabalham com engenharia. Engenharia, 5.288 pessoas trabalham com engenharia na Embraer. 787 estudaram onde? No Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é uma universidade pública. 306 na Universidade de São Paulo. 293, Fundação Getúlio Vargas, provavelmente alguma pós em negócios. E aí você tem o ITA com quase 20%, a USP, né? Aí depois você tem a Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista. Aí você tem Federal de Minas Gerais,
Universidade Estadual de Campinas, Federal de Itajubá, Federal de Santa Catarina. Tem faculdade particular aqui no meio? Tem faculdade particular. Alguns são MBA, alguns são pessoas que fizeram carreira na Embraer, né? Porque uma pessoa que trabalha na Embraer como técnico, ela não consegue fazer faculdade pública porque é de tempo integral, em geral. Ela tem que fazer uma faculdade no horário noturno. E eu sei que tem a Unip lá em São José dos Campos, que o pessoal faz. E tem a Univale também, que é a Universidade do Vale do Paraíba. Univap. Univap. Mas o fato é que a maioria dos engenheiros, olha aqui, ó, 787 mais 306, isso dá mais de 1.000, dá quase 1.200, 1.100. Isso é mais do que 20% dos engenheiros são do ITA ou da USP. E aí você tem Unesp, você tem Federal de Minas Gerais, a maioria são públicas. Isso significa o quê? Que a maioria dos engenheiros da Embraer fizeram universidade pública, né? Muitos engenheiros fizeram universidade pública, assim como no Google, assim como os médicos do Albert Einstein, assim como os médicos da Unimed. E se você pegar as grandes empresas no Brasil, é isso que você vai observar também, né? Tem um escritório de advocacia, tem mais de 1.000 funcionários. Vamos dar uma olhadinha aqui nas pessoas. Tá mostrando, Lucas? Vamos dar uma olhadinha aqui nas pessoas, né? O que essas pessoas estudaram? O que elas fazem? Trabalham no jurídico. Ó, o escritório de advocacia trabalha no jurídico. Vamos lá, as pessoas, metade das pessoas trabalham no jurídico. E elas estudaram na PUC de São Paulo, que é muito boa na área de direito, mas aí você tem aqui a USP. Da mesma forma, a USP é uma opção de universidade pública para quem quer trabalhar no Pinheiro Neto Advogados, tá? Universidade de Brasília também. Universidade... Aí tem as outras que são particulares, né? Que são bem caras. Mas está aqui, o pessoal que trabalha no jurídico. Ah, vamos ver aqui o que essas pessoas estudaram. O que elas estudaram? Direito. Das pessoas que estudaram direito, mesma coisa, ó. Universidade de São Paulo, PUC, Universidade de Brasília, enfim, mesma coisa. Tem um outro escritório de advocacia que é o Matos Filho. Matos Filho. Aqui, ó, Matos Filho, Veiga Filho, 1.700 funcionários. Vamos ver essa galera aqui. Pessoal que estudou direito. Pessoal que fez direito e que trabalha no Matos Filho, mesma coisa. Fundação Getúlio Vargas, Pontifícia Universidade Católica, Universidade de São Paulo. De novo, a pública brilhando aqui, ó. Universidade de Brasília também é pública, Federal do Rio de Janeiro, Federal Estadual do Rio de Janeiro. Se eu quero trabalhar com direito nos principais escritórios do Brasil, aí o que eu tenho que fazer? Você pode fazer uma dessas particulares, que eu te falei, que são mais de R$1.000, R$2.000 por mês, ou você pode fazer uma pública. Quais públicas? A USP, a Universidade de Brasília, enfim, várias outras, as federais, a Federal do Rio de Janeiro, a Estadual do Rio de Janeiro, são as faculdades onde eles buscam profissionais, tá? Então, qual que é a conclusão dessa conversa de hoje? Que o caminho para o seu filho se tornar um adulto bem-sucedido, o caminho para o seu filho se tornar um adulto bem-sucedido é ele fazer um desses cursos que pagam mais, ou seja, que são mais valorizados pela sociedade, em uma universidade pública. Esse é um caminho garantido. Se o seu filho faz medicina, engenharia, direito em uma universidade pública boa, o futuro dele está garantido. Ele vai ser um adulto bem-sucedido. É lógico, ele precisa ser um bom profissional, uma pessoa dedicada, uma pessoa séria. Entendeu? Agora, por que isso? Por que estudar na universidade pública é tão vantajoso? Primeiro, é grátis. Estudar na universidade pública, você não paga mensalidade. Você paga livro, sim, mas você pagaria na particular também. Né? E os alunos da pública que não compram livro, eles estudam dentro da biblioteca. Né? Esse é um ponto bastante relevante, mas não é o melhor. O melhor de todos é a rede de relacionamentos que você cria dentro da faculdade. Porque quando você entra numa universidade, você tem lá os seus colegas,
os professores e as empresas que vão levar as oportunidades, né? O que tem em termos de colegas para os seus filhos na universidade pública? Primeiro, que os colegas dos seus filhos na universidade pública, eles vão ter passado por um processo seletivo rigoroso, que é o vestibular. O Enem, o vestibular, enfim. Existe uma concorrência e às vezes a pessoa precisa tentar mais de uma vez. E mesmo que ela passe de primeira, ela precisa estudar bastante. A pessoa precisa ser resiliente, ela precisa ter força de vontade para passar nesses vestibulares. Quer dizer que na universidade particular não precisa? Olha, para fazer uma faculdade ser bom profissional, você precisa dessas características. Mas a maioria das faculdades particulares não testa isso nos alunos. Os alunos vão desenvolver isso lá dentro. Então, é comum ter uma taxa de abandono alta. Agora, uma faculdade que depende do aluno pagar para ela sobreviver, diferente da pública, ela não pode ter uma taxa de abandono muito alta. Então, ela não pode cobrar tanto dos alunos quanto o pessoal da universidade pública cobra. Porque aquelas pessoas que não são tão resilientes vão abandonar e a faculdade vai ter prejuízo. Antigamente, quando você tinha poucas faculdades particulares, isso acontecia com menos frequência. Hoje já acontece bastante. A taxa de abandono das particulares é grande. Tanto é que elas abrem processo seletivo todo mês. Qualquer época que você quiser entrar numa faculdade particular, dependendo da faculdade, você consegue. Na pública, não. É uma vez por ano, 2 vezes no máximo, né? Por quê? Porque você não tem uma taxa de abandono tão alta. Os alunos são filtrados em termos de resiliência, de força de vontade, antes, para passar no vestibular. Isso significa que quando o seu filho entrar na universidade pública, ele vai estar cercado de outras pessoas que também são esforçadas, também são dedicadas, também são resilientes e que já demonstraram capacidade intelectual no vestibular, na prova do vestibular. Na universidade particular não tem a prova do vestibular. Na universidade pública tem a prova do vestibular. O professor que vai trabalhar com seu aluno na universidade pública, ele tem que dedicar um tempo para pesquisa em geral. E isso faz com que ele esteja antenado com as novidades, com as necessidades do mercado de trabalho. Enfim, ele está mais conectado com o resto do mundo. Ele não tem que ficar só dando aula. Ele está conectado com tecnologia, com pesquisa de ponta. E aquele professor da universidade pública, então ele não tem aquela rotina de dar 40, 50 aulas por semana. Ele dá 10, 15, porque ele tem que dedicar tempo à pesquisa. E muitas vezes ele traz para o seu filho o conteúdo da pesquisa dele, né? E por que ele pode fazer isso? Porque ele entrou num contexto de concurso público. E o concurso público tem várias vantagens, né? Na universidade, os concursos públicos de nível superior, principalmente federais, eles pagam melhor. E todo mundo quer ter o melhor retorno sobre em relação ao seu trabalho. Então, o professor que passou no concurso público para trabalhar com seu filho na universidade pública, ele também passou por um funil de seleção. Ele teve que eliminar uma concorrência. Então, ele já é também uma pessoa mais qualificada para estar orientando o seu filho do que, em geral, alguém que não precisou passar por esse processo, né? Que, por exemplo, o processo para ter um professor contratado numa universidade pública envolve prova, análise de currículo, entrevista, apresentação para a banca de avaliação. É um processo muito complexo. Às vezes, um professor ele pode passar também num concurso público porque ele está trabalhando na faculdade há muitos anos, no laboratório. O pessoal já conhece o trabalho dele, já sabe que ele é bom de serviço. Tanto é que o pessoal que faz universidade pública fala que é mais difícil. Por quê? Porque o professor vai cobrar mais. E os alunos aguentam mais cobrança. Eu lembro que eu tinha uma professora no ITA que a gente foi reclamar com ela uma vez. Não, professora. E o nome dela é Tânia, né? E ela tinha, sei lá, 1,50 m, bem, falava com uma vozinha fina, toda delicada, e ela dava aula de matemática, dava aula de cálculo.
E ela deu uma prova muito difícil uma vez pra galera, né? E a gente foi falar com ela, professora, a gente chamava ela de Taninha. Taninha, a prova foi muito difícil. Como que a gente vai fazer? Porque todo mundo foi mal. Ela falou assim, gente, desculpa. É porque aqui, sempre que a gente dá uma prova, sempre tem uns 4 ou 5 que acertam a prova toda. E por mais que a gente tente dificultar o nível da prova, sempre tem esses 4 ou 5 que acertam a prova toda. Então a gente não tem muita noção do que é difícil para vocês. Mas olha, vocês estudem bastante então para a próxima prova, para vocês recuperarem a nota. Ela não falou que ia facilitar a prova para nós. Ela não falou que ia dar um jeito. Ela falou, olha, estuda bastante para recuperar na outra prova. Não tem aquele negócio de fazer um abaixo-assinado. Ela era concursada. Ela fazia o trabalho dela bem feito, tinha pesquisa dela. Então é esse tipo de realidade que você encontra na universidade pública. E na UFMG era a mesma coisa. Eu cheguei a estudar na UFMG também. O professor ensinava com um nível de complexidade que a gente tinha que ficar prestando muita atenção e tirar dúvida depois, entendeu? Mas os alunos eram muito bons, muito inteligentes. Poxa, os meus colegas de UFMG, os caras são... E tinha as meninas que ainda eram melhores que os meninos, né? Porque elas eram ainda mais dedicadas. Os homens, eles faziam muita fusaca, gostavam de jogar bola, matavam a aula. As meninas não, as meninas eram muito dedicadas. Elas levavam mais a sério do que nós, né? Acho que elas eram mais maduras. E isso dificultava para o nosso lado, porque o professor ele ia dificultando de acordo com o nível da sala. Então, na minha turma da UFMG, eu fiz um período lá. Tinha, acho que 5 meninas, todas elas iam super bem. E, além disso, tinham lá uns 5 rapazes que iam muito bem. Então, o professor, ele não estava nem aí. E era um ambiente muito legal, entendeu? Porque sempre que alguém tinha dúvida, tinha alguém para ajudar. Então, é muito bom fazer a universidade pública, né? Esse relacionamento que você tem com os alunos, com os professores, é muito bom. E a outra vantagem são as oportunidades que aparecem. Eu lembro que quando eu entrei no ITA, eu fiquei muito impressionado, porque desde o mês de março, as empresas iam lá no ITA toda semana fazer uma palestra de recrutamento e seleção. O pessoal do primeiro e do segundo ano ia nas palestras de bermuda, chinelo, e o pessoal do quarto e quinto ano já ia roupa social e tal, pelo menos uma camiseta polo. Mas a gente ia do primeiro ano, a gente ia mais por causa do coquetel. Né? Mas era impressionante, vinha toda vez, quando eu estava no quarto e no quinto ano, eu fui mais arrumado, né? Vinha tudo enquanto é empresa, e empresas grandes, multinacionais, para fazer a palestra ali pra gente, né? E eu lembro que o pessoal da organização, os próprios alunos organizavam as palestras, eles falavam assim, tem que ter coquetel, as palestras mais cheias são as que têm o melhor coquetel. Todo ano a gente esperava as palestras do Banco Itaú, as palestras de banco eram as melhores, né? Por causa do coquetel. E tinha muita oportunidade. Tanto é que quando eu me formei, eu tinha 3 propostas de trabalho. Eu tinha uma proposta no Itaú, para trabalhar na parte de inteligência de mercado, uma proposta no braço de engenharia do Itaú, que era a Itautec, e tinha uma proposta da Embraer. E aí, no final, eu fui trabalhar na Embraer. Agora, por que as empresas faziam isso? Porque, olha só, lembra que eu te falei que o vestibular ele já é um processo seletivo? Então, uma pessoa que passou no vestibular para a universidade pública, ela já tem um selo. A pessoa que trabalha com recrutamento e seleção, ela tem que prestar contas, né? A pessoa do RH, ela tem que prestar contas pela qualidade dos profissionais que ela recruta. Então, isso quem me falou foi uma pessoa de RH. Então, o que a pessoa faz? Poxa, onde que eu vou encontrar as pessoas, no caso da engenharia, que tem mais capacidade intelectual, melhor de conta, melhor raciocínio lógico? Elas olhavam para os funcionários do banco e viam que era USP, Unicamp, ITA, UFMG, federais, enfim. O que eles faziam? A pessoa do RH queria ser promovida. Bom, gente, vamos lá nessas faculdades recrutar. E elas iam nas faculdades recrutar. Colocava cartaz, ia lá recrutar, fazia evento especial. Porque a pessoa do RH quer ser promovida profissionalmente.
E ela é promovida com base na qualidade do profissional que ela leva para a empresa, né? É o trabalho dela. E onde que ela encontrava os melhores profissionais? Nas universidades públicas. Principalmente para primeiro emprego e estágio, tá? Então, essa que é a dinâmica do RH. Por isso que na universidade, as universidades públicas geram as melhores oportunidades, porque é interessante para o RH buscar os profissionais nas melhores universidades, porque a chance de contratar alguém desqualificado ou que não se adequa aos padrões de qualidade da empresa é menor. A chance de encontrar alguém mais qualificado, que vai ajudar a empresa a crescer, que vai fazer o trabalho bem feito, na universidade pública é maior, segundo o que o RH fala. Senão eles não iam buscar lá dentro, né? Eles estavam buscando em qualquer lugar. Quando você entra na faculdade, então essa é a principal vantagem, assim, para o futuro da pessoa. É o relacionamento com colegas, professores e oportunidades profissionais. E os próprios ex-alunos vão recrutar os alunos daquelas faculdades. Então, por exemplo, era muito comum no ITA uma pessoa com 3, 4 anos de formado ir lá no ITA recrutar colega para fazer estágio, para trabalhar como analista, porque sabia da qualidade, já conhecia um pouco a pessoa, entendeu? Tinha essa rede de relacionamento forte. Eu separei mais 2 pontos aqui, que é o seguinte. O primeiro é independência intelectual imediata. O seu filho, quando entrar na faculdade, ele vai desenvolver mais rápido essa independência intelectual, porque ele vai estar cercado de tanta gente que pensa, que discute, que reflete, que desafia, que o desafia intelectualmente, que ele vai ter que desenvolver essa habilidade. Então ele vai melhorar muito nessas características e isso vai facilitar o crescimento dele na parte profissional. E ele vai ter independência financeira mais cedo. Você viu, um engenheiro recém-formado na Embraer ganha R$9 mil por mês. Uma pessoa ganha R$9 mil por mês, se vai pedir dinheiro pro pai ou pra mãe para fazer alguma coisa, é falta de vergonha na cara, né? Ele tem que cuidar. Inclusive, ele deveria comemorar o primeiro salário fazendo um churrasco para a família inteira. Falando, gente, estou muito feliz que eu estou trabalhando nessa empresa aqui e eu agradeço muito todo o esforço que vocês me fizeram e hoje eu fiz um churrasco para comemorar. E deveria fazer um churrasco por mês para comemorar com a família o sucesso profissional que ele está alcançando, né? Eu, pelo menos, acho isso. Então, se você tá com seu filho aí, é hora de você dar um cutucão nele e falar, viu? Eu vou investir em você, você vai passar na federal, você vai arrumar uma boa oportunidade de trabalho e você não precisa me dar nada, mas vai fazer um churrasco aqui para comemorar, que seu pai gosta de churrasco, entendeu? Faz um negócio assim. Eu vou falar com os meus filhos, tá? Então, a independência financeira vem mais cedo. É diferente daquela pessoa que com 18 ou 19 anos começa a trabalhar e vai trabalhar no caixa do supermercado, ou vai trabalhar no McDonald's, ou vai trabalhar de auxiliar. Não tem nada de errado com a profissão. Mas eu já falei que é uma profissão que não gera muito crescimento. Você está vendo aí na rua, você vai no dia a dia, você vê isso, né? Na faculdade, quando a gente começa a trabalhar na faculdade, a gente já começa com uma atividade mais intelectual. A gente vai fazer uma iniciação científica, um estágio que está preparando para uma carreira profissional, iniciação científica com algum assunto mais moderno, uma aula particular, que é um trabalho mais intelectual, que você desenvolve comunicação e liderança. E são situações diferentes, porque os alunos são diferentes. Então, dentro da faculdade, a pessoa já começa a trabalhar mais cedo. Ela ganha pouco? Ganha. Mas ela também trabalha menos, então ela ganha mais por hora, né? Então é um profissional melhor pago. E ela vai trabalhar em algo que vai agregar conhecimento e que vai desenvolver nela habilidades para ganhar mais, para resolver problemas mais complexos. Vou te dar um exemplo. Imagina que ganhou uma bolsa de iniciação científica de R$1.000 para trabalhar no laboratório de anatomia, né? Como monitor do laboratório de anatomia. Obviamente, essa pessoa vai ter mais contato com a anatomia, vai ter mais conhecimento de anatomia, vai se destacar profissionalmente nas partes que dependem de anatomia. Por exemplo, cirurgia, você tem que cortar uma pessoa e ver o que tem lá dentro. Você precisa ser bom de anatomia, né, para fazer isso. Não adianta ser ruim de anatomia. Foi só um exemplo bem simples, né? Se for na engenharia, mas é até mais fácil para eu falar porque eu conheço mais. Você vai, por exemplo, lá no ITA tinha um laboratório de telecomunicações da Nokia. Isso tem muito tempo, né? Na época a Nokia era
uma das principais do mundo. Poxa, quem trabalhava ali saía entendendo tudo de comunicações, de telecomunicações, ia trabalhar em empresas no mundo inteiro, né? Na Nokia, na Internacional. Por quê? Porque a pessoa estava desenvolvendo habilidades enquanto ela estava fazendo um estágio. Ganhava pouco? Ganhava em dinheiro, mas conhecimento ganhava muito. Tá? Então, só para fazer uma revisão aqui, ó, eu não te disse nada motivacional, assim, que você tem que, agora eu vou chorar de emoção, de alegria. Não, é simples. O caminho para o seu filho se tornar um adulto independente e bem-sucedido é ele fazer um curso valorizado pela sociedade numa universidade pública. Pronto, você tem que ir lá e, fazer o seu filho passar na universidade pública. É isso. Esse é o seu objetivo, né? Vamos fazer uma revisão aqui, ó. Primeiro, eu te expliquei que eu não sou coach, né? E eu espero que você tenha percebido, tá? Eu te falei o que é um adulto bem-sucedido. Então, uma pessoa independente, uma pessoa que alcança seus objetivos, uma pessoa que cuida da sua família. Depois eu te falei dos caminhos que as pessoas buscam para se tornarem bem-sucedidas, né? Aí tem a carreira artística, porque é ultra mega arriscada, assim como a carreira de esportista, que também é ultra mega arriscada, depende de um monte de gente, enfim. É muito difícil, a pessoa tem que abdicar demais da vida, é muito difícil, né? Por isso que tão poucas pessoas conseguem sucesso e a pessoa perde um tempo danado que depois é difícil de recuperar. Aí depois tem começar a trabalhar muito jovem, eu já te falei que é ruim, por quê? Porque a pessoa começa a trabalhar em algo que ganha pouco, que ela não aprende nada e ela vai ganhar pouco o resto da vida, como é o caso da maioria das pessoas do nosso país. E aí depois eu te falei do outro caminho, que é fazer uma faculdade. E ficou bem claro, eu espero, que a faculdade pública é muito melhor do que a particular. Aí a gente entrou para uma parte que é mais matemática, quantitativa. Quem são as pessoas bem-sucedidas? O critério que eu defini, ganhar mais de 10 mil por mês. A gente abriu uma reportagem, viu que a reportagem dizia que era medicina, engenharia e direito. Uma reportagem, não é uma reportagem qualquer, é uma reportagem do guia de carreiras. Um guia de carreiras tem que fazer uma informação relevante, né? E aí a gente validou a informação do guia de carreiras na plataforma de salários, que é o Glassdoor. Aí depois a gente foi lá e viu que realmente o médico, o engenheiro, o advogado, eles ganham mais. Então vamos ver qual o caminho que esses médicos percorreram, que os engenheiros percorreram, que os advogados percorreram. Os que ganham mais, de acordo com os números que a gente viu no Glassdoor, a gente viu lá, o engenheiro do Google ganha 13.500 por mês. Vamos ver onde que o engenheiro do Google estudou. Universidade pública. O médico do Albert Einstein ganha mais do que todo mundo. Vamos ver onde que ele estudou. Universidade pública. O médico da Unimed ganha bem. Onde que estudou? A maioria estudou na universidade pública. Os advogados, que ganham bem. Universidade pública ou então uma faculdade particular muito cara, né? Mas a universidade pública garante. Então você viu que o caminho para o seu filho se tornar um adulto bem-sucedido, um adulto independente e bem-sucedido, é ele fazer um curso valorizado pela sociedade em uma universidade pública. Os cursos mais valorizados pela sociedade são medicina, engenharia e direito. Os outros cursos são importantes? São, mas a sociedade não valoriza. Se ela valorizasse, ela pagaria melhor. E aí a gente entrou no LinkedIn e confirmou que realmente as pessoas que trabalham nesses melhores lugares, que ganham mais, fizeram universidade pública. Por fim, a gente viu as vantagens de estudar na universidade pública, que é, primeiro, que é de graça. O segundo, a rede de relacionamento que você faz que o seu filho vai fazer com os colegas, com os professores e as oportunidades profissionais. E o seu filho vai desenvolver uma independência intelectual mais rápido, imediatamente entrou na faculdade, já vai começar a pensar melhor que os outros. E ele vai desenvolver essa independência financeira mais cedo. Apesar dele ganhar pouco, ele vai estar fazendo atividades de alto valor intelectual, que vão credenciar ele, vão preparar ele para ele ganhar muito, né? No próximo vídeo, você vai ver por que é tão difícil ser independente e bem-sucedido no Brasil, tá? Eu vou fazer um vídeo onde você vai ver por que é tão difícil ser independente e bem-sucedido no Brasil. O que eu quero te pedir agora? Poxa, você ficou comigo até o final, te passei um monte de conteúdo, não vou te vender nada, mas eu preciso saber o que você achou desse vídeo. Então escreve aí nos comentários para eu saber direitinho o que você achou, se você gostou, se você não gostou, por que você gostou, por que você não gostou. Escreve nos comentários. Se você quiser continuar recebendo esses conteúdos, aí você tem que se inscrever no canal
Por quê? Porque se você não se inscreve no canal, o YouTube vai achar que você não gostou, o Instagram vai achar que você não gostou, né? Então você tem que inscrever no Instagram e não vai te mandar mais esses conteúdos. Você não vai ver quando eu fizer conteúdos novos, né? E também curte o vídeo para dizer se você gostou. É importante você curtir, o YouTube vai ver que você gostou, curtiu. Vou mandar mais vídeos assim, mesmo que seja de outras pessoas, tá? E você também pode, se você não gostou, você curte para baixo, porque se tiver muito ruim, aí você me avisa, eu vou fazendo para melhorar para você. Entendeu? Então é isso, um grande abraço, muito obrigado pela sua participação, que Deus te abençoe e vamos firme nessa jornada de garantir o futuro dos nossos filhos, né? Você dos seus, eu dos meus, e a gente vai conseguir fazer um país melhor. Beleza? Grande abraço, até logo.